Fala aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais Shibu de Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre diâmetro. A gente vai voltar a falar sobre linhas de multifilamento, tá? A gente vai falar sobre diâmetro real, diâmetro aferido, diâmetro pós-uso, diâmetro ou bitola, enfim, algumas coisas que são relevantes para a gente levar em conta na hora do uso, na hora da compra, na hora da avaliação, na hora de várias coisas que acontecem, tá? Então, vou pedir para você, né? Pedir para você não, vou te avisar. Pessoal, tem grupo de bate-papo e de ofertas na descrição do vídeo, tanto do WhatsApp quanto o grupo do Telegram. Lembrando, sempre grupos têm regras, pessoal. Dê uma lida lá, não custa nada para a gente ter um bom convívio. A gente também tem um grupo lá no Telegram, que é o do bot de descontos do AliExpress, onde você vai entrar lá, você vai ler lá onde estão as instruções, ou vai pedir para alguém ajuda, como é que se usa o link, né? Então é basicamente assim, /promo, você cola o link do seu produto do AliExpress e envia. Ele vai retornar com vários preços. Atualmente está vindo um preço muito bom, né, desconto muito bom em moedas. E sempre recomendo que você pegue as moedinhas do AliExpress, que eu, por muito tempo, perdi de pegar essas moedinhas, que valem bastante desconto. Tá? Chega um desconto, às vezes, a 73%, 76%. Tem vezes que dá 2%, 3%, mas já é um desconto, né, que a gente tem. E aí você pode entrar lá, o link também está na descrição do vídeo. A gente tem as camisetas Shibu de Fishing Wear, camisetas do lifestyle da pesca para o seu dia a dia, nos mais variados estilos. Quem faz para a gente é o Grupo Reserva, então qualidade de primeira para vocês. Tá aí na descrição do vídeo também, e na descrição do vídeo tem o endereço e o cupom de desconto lá na Universo Fishing. Loja que tem muita variedade de produtos desde o mais de entrada, do mais custo-benefício, aos produtos mais prime, muita variedade, muita oferta, e a gente tem 5% de desconto usando o cupom SHIBUD05, SHIBUD 05, 5% de desconto. Pagou no Pix, mais 5%, beleza? E eles só trabalham com produtos originais. Isso é importante de se falar, porque a gente vai falar hoje também sobre produtos originais, no caso das linhas de multifilamento, beleza? Então vamos lá. Pessoal, a gente tem várias classes de linhas, tá, de multifilamento, vários preços de linhas, várias características de linhas e vários gostos pessoais sobre linhas de pesca, tá? Aqui a gente vai estar falando basicamente sobre multifilamento, beleza? Então a primeira coisa que eu vou falar para vocês, não importa se é mais caro, se é mais barato, importa que ela está funcionando para você e que você está gostando, beleza? Tá? Essa vai ser assim, totalmente antipolarização, mas a gente vai trazer algumas realidades que a gente, ao longo de anos e anos e anos, acompanhando, a gente comprando, a gente acompanhando o mercado e tendo feedbacks, e muitas vezes, infelizmente, as pessoas quebrando a cara comprando alguns produtos duvidosos, e que por muitas vezes a pessoa entra e faz uma consulta e fala assim, não, mas é verdadeiro. Pessoal, primeira coisa, linhas do AliExpress. Comprem linhas de marcas chinesas. Comprem linhas de marcas que são as marcas de lá. Purelure, Zukibo, a própria Sinite, Hércules, entre outras, tá, pessoal? Vocês podem até colocar aí na descrição do vídeo, eu uso tal linha, e gostei e tal, e beleza, sabe? Agora, linhas japonesas, de marcas japonesas, lá no AliExpress, não são verdadeiras. Não se iludam com isso. Porque a caixa na foto é igual. Porque a caixa, quando veio, é parecida. Não são verdadeiras. Tá?
É simples, qualquer coisa, entre em um site japonês, veja o custo dessa linha lá no Japão e veja o custo dessa linha lá no AliExpress. Se tiver muita disparidade, não tem como fazer milagre. E muitas vezes eles vão colocar próximos os preços para que você compre uma linha falsificada a preço de real. Por quê? Porque é difícil comprar do Japão. Tem poucos sites que vendem linhas japonesas. E eu vou já dar algumas linhas aqui para vocês. J-Braid do AliExpress é falsa. YGK ou X-Braid do AliExpress são falsas. Power Pro do AliExpress é falsa. Varivas do AliExpress é falsa. Beleza? Não se iluda. Por quê? Muitas vezes eu recebo assim o feedback das pessoas. Chegou e a linha é verdadeira. Eu conferi a caixa, conferi a cor, conferi, é a verdadeira. Só que você não tem uma linha de base de comparação. Então, para você vai acreditar, principalmente porque você vai querer o seu próprio viés de confirmação que essa linha é verdadeira. E, infelizmente, no uso você vai ver que a linha estoura, ou que minimamente, e isso se você não tiver a linha original para poder comparar, ela não tem o mesmo diâmetro. Então, beleza, eu faço uma linha que é parecida, com a mesma cor, com a mesma embalagem, com o mesmo monte de coisa, só que em vez de ela ser dessa espessura, ela é dessa espessura. E aí ela vai aguentar o que ela se propôs. Só que na hora que você vai comparar, você fala assim, putz, não é igual, né? Isso acontece muito, infelizmente, tá? Então não se iluda. Vá nas linhas que são boas. Vá nas linhas que realmente são de marcas assumidamente chinesa e que são confiáveis. Putz, a Ciacir também, eu esqueci de falar, tem linhas boas, sabe? Então, não precisa querer se iludir. Vamos no custo-benefício e tá tudo certo. Beleza? Porque às vezes a pessoa quer o status e acaba perdendo dinheiro. Teve essa semana um caso, por isso que eu tô gravando esse vídeo, de uma pessoa que, olha, eu vi uma Havane, olha lá, uma Varivas Havane a um preço irrisório no AliExpress, e eu falei, olha, desculpa, mas não dá para ser esse preço. Não, mas eu vi aqui e tal, a pessoa comprou, chegou, né? Aí ele falou, putz, eu vi aqui, realmente a linha não é verdadeira, né? Eu comecei a ver algumas coisas que tem diferença de embalagem, do material da embalagem, um pouquinho de diferença de cor, senti que o diâmetro não é igual. Ah, mas a resistência é boa. Pô, lógico que a resistência vai ser boa, porque ela é uma linha mais grossa, né? Então eles vão acabar compensando isso, tá? Então vamos lá. Depois que a gente contou os casos tristes, vamos para as questões também muito relevantes. Pessoal, aferir diâmetro de linha é algo difícil, tá? Resistência nominal também é algo um pouco mais fácil de você testar. Mas o que eu acho que pega muito mais, né? Textura da linha também é algo que é sensorial, né? Você que vai ter que sentir, né? Então é algo subjetivo, né? Mas a gente tem alguns canais que têm uma base, né, de comparação que são muito legais, né? A gente tem o The Line Laboratory, né? Um site gringo. Atualmente a gente tem o site lá do... O Pescólatras começou um trabalho aqui no Brasil, foi pioneiro nesse tipo de testes, de seriados, né, de linhas, com um método que eu acho também muito constante, muito fidedigno. Então, realmente ele tem um método de testes. E agora o Outlander tem um site
um material, um laboratório de avaliação de linha muito parecido com o do The Line Laboratory, tá? E são bases para vocês olharem algumas coisas, tá? Inclusive, vou dar uma sugestão para o William, né, lá do Outlander, e também para o Mestieri, do Pescólatras, que depois de alguns meses de uso real dessas linhas, ou no caso lá do Outlander, né, que faça um método, de repente, ele mostra o desbotamento da linha, né, após 1 hora a 3.000, acho que ou 6.000 RPMs, é algo bastante razoável, que ao longo de semanas, sei lá, uma vez por semana, repita isso e depois volte com um teste de resistência, atração, de aferição de bitola, tudo depois desse tempo de uso. E no caso do Pescólatras, que depois de uso também fizesse isso. Por quê? Porque a gente vem com muitas linhas que vão apresentar características no carretel, e quando a linha é mais nova, e depois vão apresentar características diferentes, né, após o uso. No caso, principalmente, linha encerada, linha engomada, linha que tem trança muito apertada, linha que tem trança muito fina, linha que tem revestimento externo. Tudo isso, né, vai, ao longo do uso, vai mudar a característica real, tá? Então, essa é uma crítica que eu faço construtiva, uma sugestão construtiva, tá? Eu acho ótimo, façam do jeito que vocês estão fazendo, né? Tá servindo muito de base. Eu usei muito, principalmente as avaliações do Pescólatras, do Mestieri, que inclusive a gente já gravou junto, a gente já fez collab e o caramba, porque me serviam de uma base muito boa, porque ele sempre usa o mesmo método. Ele sempre usa, e deixa claro, essas são as minhas percepções, mas o método de avaliação é sempre o mesmo, né? A comparação, etc., é muito real. Então, eu acho isso muito, muito bom. Só que tem linhas, por exemplo, você pega uma linha muito encerada, como uma Tacon da vida, uma Maruri básica da vida aqui no Brasil, ou uma Poseidon lá da China, ou mesmo uma Hércules, que tem pouca cera, mas tem cera lá da China, a Monster, enfim, as da Cyanide, que tem bastante cera, né? E aí, na hora que você faz a avaliação, principalmente de bitola, durante o uso, né, com a linha nova, a linha que acabou de sair do carretel, ela vai resultar em um diâmetro e uma resistência diferente. Muitas vezes ela vai se apresentar mais fina, porque ela foi engomada ou foi encerada tensionada. E na hora que isso sai, se o fio não foi trançado, tensionado, essa linha vai inchar. E aí vai resultar numa linha que carrega água, uma linha que vai ter menos sensibilidade, vai ter as suas repercussões da linha, das características da linha. E vice-versa. Tem outras linhas que vão se mostrar mais finas, né? E também, outra coisa, eu sei que é difícil alinhar linha em repouso, mas uma linha de multifilamento já utilizada, na qual já saiu o excesso ou já saiu a goma, já saiu a cera, ela tensionada, ela é diferente de uma linha solta, né? Então esse também é um ponto que eu acho que também pode ser apresentado no pós-teste, né? Eu acho que a gente tem o teste inicial,
eu acho que tá ótimo de ambos, tá? Parabéns pelo investimento, pela paciência, pela prestação de serviços a todos aqui do YouTube, que são canais em português, que isso ajuda muito, né? Principalmente a grande maioria do público que busca essas linhas lá na China. Mas, de repente, inclusive é um outro conteúdo importante, né? Olha, depois de testes pós simulação de uso, ou testes pós uso real, olha, resultou nisso, olha, perdeu X% de resistência, ou não perdeu, ganhou diâmetro, perdeu diâmetro. Isso tudo é bastante importante para a gente, creio eu, né? Eu não tenho essa pretensão de fazer esses tipos de testes, de montar laboratório. Eu acho que esses 2 canais já são referências disso aqui no Brasil, então acho que vale muito a pena vocês olharem quando tiver dúvida lá, né? Colham várias informações de A, B, C, D, E, F, né? Peneirem e aí vocês resolvam a compra de vocês, inclusive se puderem, né? Utilizem nosso bot, que o nosso bot sempre dá um descontinho muito legal para vocês lá no AliExpress. A gente tem casos de linhas que realmente não duram, né? A gente tem casos de linhas que vão se apresentar depois, mais finas do que já são. A gente tem casos de linhas que vão se apresentar muito mais grossas, com carregamento de água depois do uso. Então, isso tudo é relevante na hora de você fazer a compra. Além do fato que, né, geralmente as linhas da China têm diâmetro maior do que o informado, tá? Então, quando você vai lá, uma linha 0,16, na melhor das hipóteses, ela vai vir uma linha 0,18, 0,20, tá? Tendo casos extremos, como linhas que eu não vou citar o nome, quem quiser citar aí embaixo nos comentários pode citar, que ela vai vir quase o dobro, né? Se tem lá uma linha que você compra como 0,16, ela vem 0,28, 0,30, 0,35, sabe? Então, assim, poxa, você está comprando uma linha para finesse ou para sensibilidade. Aí, na hora que chega, meu, um cordão, né? Mais do que o dobro. Se a gente pensar que diâmetro, né? Diâmetro nominal, né, que é uma tampa de uma garrafa, ele é dado pelo diâmetro total. Quando você pega uma 0,16, ela é isso. Quando você pega uma 0,32, ela é isto. O diâmetro é mais do que 4 vezes, é mais do que 3 vezes, né? A seção nominal é maior do que 3 vezes. A área, né? A área da seção nominal é mais do que 3 vezes, porque ela vai caber 1, 2, 3, 4, né? Fora os outros espaços. Então é muito mais grosso. Então vai entregar mais resistência, sem dúvida. Tá? Então espero ter ajudado. Desculpa aí a confusão que pode ter gerado na cabeça de vocês, mas é uma confusão boa para reflexão, né, da real característica da sua linha, porque essa real característica da linha ela só vai se apresentar após uso, né? Que nem a linha possui memória ou não possui memória. Essa memória inicial de um multifilamento ela vai ser muito subjetiva. Por quê? Porque se é uma linha engomada, por exemplo, como uma YGK, como uma X-Braid, que são linhas que não têm cera, mas são linhas que elas são mais secas, trançadas, apertadas e com um tipo de goma logo no começo, né? Tanto que muitas vezes você é recomendado com algumas linhas você molhar o carretel com água limpa antes de começar os arremessos, porque senão ela vai soltar muito, né? E ao longo do uso, depois ela se lava, tá beleza. Então daí você afere uma memória. E depois ela vai mudar a característica. Uma linha encerada, a mesma coisa. Você pega uma linha encerada, pum,
faz lá teste de memória. Ah, tem memória. Depois de lavada, depois de usada, ela tem uma outra característica de memória. Né? Por quê? Porque saiu aquele top coat, saiu aquele aditivo, aquela cobertura que tinha para proteger ou para manter o diâmetro ou para melhorar o enrolamento ou para, enfim, né, para melhorar a sensibilidade. Muitas vezes as linhas mais enceradas, elas propositalmente são mais enceradas para que ao toque, na hora que você vai avaliar na loja, etc., ou nas primeiras pescarias, você olha assim e fala assim, nossa, essa linha é bem macia, bem encerada, né? Bem macia, né? Bem soft. Aí depois que você usou, aí você passa a mão, você sente a rugosidade. Por quê? Saiu a cera, né? E aí a linha muitas vezes incha, ou às vezes as linhas talvez até não inche, até fique mais fina. Alguns casos acontecem. Mas a sensação real depois de performance de uso, que você não vai usar ela toda hora nova, você vai usar ela nova uma pescaria. Né? E no meio dessa pescaria ela já não está mais com a característica de nova de carretel. Só que se você comprar uma linha boa, você vai usar ela por anos, ou por pelo menos por meses. E isso faz diferença. Beleza? Espero ter ajudado. Um abraço. Até a próxima.